Boa tarde a todos. Meu nome é Valdemir Carrara. Eu sou engenheiro mecânico formado pela Poli. Na década de 70, na década de 80 já comecei a trabalhar no INPE. Fiz mestrado e doutorado na área de mecânica orbital, ou seja, a minha área de especialização é a parte de órbita e a parte de atitude também. Na parte profissional, eu sempre estive envolvido em sistemas de controle de atitude, também na parte de controle de órbita. Várias missões foram projetadas pelo INPE, como os satélites de coleta de dados, a missão francesa, em conjunto com a França, participei também do CIBERS, participei no início do Amazônia também. E mais recentemente, quando o próprio INPE começou a se envolver com CubeSats, eu fui convidado a participar de missões CubeSats e acabei me envolvendo cada vez mais com esse assunto de CubeSats. E depois comecei a trabalhar nos dois CubeSats do INPE, o NanoSat BR1, NanoSat CBR2. Posteriormente, comecei a colaborar com o ITA, no ITASat, e hoje o ITA está desenvolvendo um novo satélite denominado SPORT, CubeSat também, SPORT, que eu estou trabalhando, sou responsável pelo sistema de controle de atitude do SPORT, e possivelmente ainda nos próximos meses deve ser iniciado um novo projeto, ainda no âmbito do governo federal, para fazer um satélite de observação da Terra, que vai se chamar BRISA, que eu estou participando também na área de controle de atitude. Bom, essa apresentação de hoje vai ser sobre dar um aspectos gerais de sistemas de determinação e controle de atitude. Não quero que vocês sejam especialistas nisso, mas que tenham pelo menos alguma noção do que se trata, o que faz o sistema de controle, como é que ele opera, que instrumentos que ele utiliza, quais são os instrumentos que estão disponíveis no mercado para isso. Bom, dando somente um breve conteúdo do que nós vamos ver nessa apresentação, fazer uma definição do que é sistemas de controle de atitude, as aplicações de satélites, aplicações do sistema de controle. Vamos falar sobre sensores, sobre atuadores e dar uma visão geral sobre sistemas de controle. Vocês vão ver alguns detalhes a respeito disso nas próximas aulas, mas essa aula aqui vai ser uma aula introdutória, que vamos ver um pouquinho de cada uma dessas áreas, que vocês vão ver a seguir também. Bom, o que é atitude? Atitude é a orientação de um corpo em relação a um sistema de referência. Ou seja, em que direção esse corpo está apontando, em que direção esse corpo está orientado. Vocês podem imaginar isso como sendo, por exemplo, no caso de uma aeronave, aqui no caso de um avião, né, como sendo ângulos que descrevem a posição da aeronave em relação a uma referência. Por exemplo, o ângulo de guinada descreve a direção do eixo que está denominado de rolamento, mas esse eixo, em relação à direção norte da aeronave, ou seja, o ângulo entre a direção que a aeronave viaja, ou navega, a direção da velocidade da aeronave, em relação ao norte da Terra. O eixo de rolagem descreve uma inclinação da asa para o lado direito e para o lado esquerdo da aeronave, e descreve também, obviamente, um dos ângulos de atitude. E também tem o ângulo de arfagem, o movimento de arfagem, que descreve se o avião está com o nariz direcionado para cima ou para baixo. Então, são necessários 3 ângulos para descrever a atitude, mas a atitude pode ser descrita de várias formas distintas, como vocês vão ver na aula de cinemática. Existem outras formas de descrever. Essa que eu descrevi, por exemplo, em termos de ângulos de Euler, mas existem quaternos, existem ângulos de Gibbs, existem cossenos diretores, que vocês também já conhecem, existem ângulo e eixo de Euler, também uma representação bastante utilizada, e diversas outras. Tá? Todas elas permitem descrever a atitude. É da mesma forma como em coordenadas cartesianas ou retangulares, que vocês podem utilizar coordenadas retangulares para descrever o movimento de um corpo,
ou você pode descrever o movimento em termos de coordenadas cilíndricas ou coordenadas esféricas, né? Tem 3 formas diferentes de descrever a mesma coisa. No caso da atitude, são em várias formas, não somente 3, mas várias formas diferentes de descrever a direção de um sistema de coordenadas em relação a outro sistema de eixos. Aqui, esse outro exemplo, um exemplo de um telescópio, por exemplo, cuja direção do eixo óptico do telescópio é descrito por 2 ângulos. Tá? O ângulo de azimuth, que novamente é um ângulo do eixo óptico em relação à direção do norte da Terra, e um ângulo de elevação, que é justamente a inclinação do eixo óptico em relação ao plano horizontal do local. Tá? Então, a atitude descreve a orientação de um corpo em relação a um outro referencial, e vocês devem se recordar daí das aulas de mecânica, que uma das formas de se fazer isso é por meio de matrizes de cossenos diretores. Né? É também uma forma de descrever a atitude. A atitude de um satélite agora, ela pode ser classificada de 2 formas distintas. Ele pode ter uma referência fixa ou quase fixa, né? No caso de satélites tipo telescópios, como o Hubble, por exemplo, que aponta para uma estrela para pegar uma imagem, então ele tem que permanecer parado nessa posição, então a referência dele é uma referência fixa. Né? Ou observatórios espaciais, como o SOHO, por exemplo, que é um observatório do Sol, que fica constantemente focalizado no Sol, ou, eventualmente, um outro planeta. Né? Todos esses aí são exemplos de satélites ou de sondas que utilizam estabilização. A nossa referência pode ser uma referência móvel, em geral é a Terra essa referência móvel. Existem outros exemplos aí de satélites que são apontados para a Terra para poder exercer a sua finalidade. Satélites de telecomunicações, né, que precisam apontar uma antena para a Terra, satélites que estudam o clima ou que observam o clima, certo? Também precisa tirar imagens da Terra para verificar a cobertura de nuvens, por exemplo, e satélites de observação da Terra que se destinam, por exemplo, para fazer levantamento de safras, levantamento de tempestades e coisas assim. 2 formas distintas de se estabilizar um satélite. Uma forma que é passiva. Na forma passiva não é necessário nenhum sensor, nenhum atuador, mas eventualmente se pode até acoplar um sensor ou um atuador, pode ser acoplado. Tá? E uma forma ativa, na qual sempre vai ser necessário ter um sensor no atuador. A forma passiva utiliza certas propriedades existentes no próprio meio espacial, de tal forma a estabilizar a atitude. E a estabilização da atitude significa controlar a velocidade angular, ou seja, manter a velocidade angular dentro de limites pré-estabelecidos. No caso dos sensores inerciais, se medem alguma variações de grandeza física, né? No caso aí, velocidade ou aceleração, são derivadas da posição e velocidade. Todo tipo de aceleração nós temos o acelerômetro. E no caso de um sensor de velocidade, nós temos o giroscópio. Acelerômetros, em geral, não são empregados em satélite, mas são empregados em veículos lançadores de satélite. O satélite sofre uma aceleração, mas é muito pequeno no espaço, quase zero. Pode ter 10⁻⁶, Gs, e, portanto, não é uma medida que se possa trazer algum benefício para o satélite. Já os sensores de velocidade, como o giroscópio, sim, são empregados em satélites. E como sensores não inerciais, de posição, portanto, existem alguns sensores, não são muitos, o magnetômetro, que mede a mesma coisa que uma bússola, mede a direção do campo magnético em relação ao referencial do satélite. Sensores solares, que medem a direção do Sol. Sensores estelares, que medem a posição do satélite em relação às estrelas. Nós vamos falar sobre isso com mais detalhes adiante. Tá? E sensor terrestre, que mede também a orientação do satélite em relação à Terra.
Todos esses sensores são do tipo angular, o que significa que são próprios para se trabalhar com atitude. Existem outros sensores, claro, existe uma infinidade de sensores, mas não existem muitos sensores para operar no espaço, uma vez que as grandezas físicas que são possíveis de ser medidas no espaço são poucas, são justamente essas. Então, não existe outros tipos de sensores para satélites, embora existam diferenças e formas diferentes de exercer as medições em cada um deles, tanto no magnetômetro quanto no sensor solar, existem várias técnicas diferentes. Tá? Vamos ver algumas delas. Tá? Quando nós falamos sobre estabilização de atitude, nós temos que pensar que a estabilização está relacionada basicamente com o controle da velocidade angular, enquanto que o apontamento, ou às vezes também dito simplesmente a atitude, está relacionada com a direção ou orientação do satélite em relação a uma referência. Portanto, estabilidade e velocidade, atitude seria o apontamento. E essa figurinha aqui mostra para a gente qual que é a distinção. Você pode trabalhar com... Você pode ter satélites que são muito estáveis, mas pouco precisos, como você pode ter satélites muito precisos, mas não muito estáveis. Né? Então, no caso de um satélite, a precisão aí aumenta para a direita, enquanto que a estabilidade aumenta para cima, né? nessa figura. Um satélite que seja muito preciso, e muito estável, supondo que isso aqui seja um alvo, né? Ele mantém o seu eixo apontado para o alvo com bastante precisão. Já se o satélite for muito estável, mas não muito preciso, o que acontece é que ele vai gradativamente se afastando da posição onde deveria apontar. Né? Se o satélite tiver bastante precisão de apontamento, mas não tiver muita estabilidade, ele vai apontar para a direção correta, mas ele vai ficar oscilando para cima e para baixo aí, durante muito tempo. Tá? E se ele não for nem muito preciso e nem muito estável, ele vai derivando com velocidades erráticas até que o erro seja muito grande. Então, a ideia, claro, é sempre de ter satélites que sejam estáveis e precisos, mas isso depende dos requisitos da missão. Missões de observação da Terra, por exemplo, requerem satélites mais estáveis, tá? Enquanto que missões, por exemplo, com telescópios espaciais, como o caso do Hubble, exigem não só estabilidade, mas uma precisão de apontamento também muito grande. Bom, dependendo, então, desses requisitos, você faz uma seleção dos sensores, até porque nem todos os sensores apresentam as mesmas características de precisão. Né? Então, vamos lá, se nós tivermos, dar um exemplo aqui, um erro nós podemos tolerar na nossa missão que o satélite tenha erros acima de 5 graus. Tá? Bom, dependendo da orientação que nós teríamos para o satélite, se for fixa, ou seja, inercial, ou se for apontada pela Terra, ou seja, geocêntrica, nós temos soluções possíveis, ou uma estabilização do tipo giroscópica, ou uma estabilização do tipo gradiente de gravidade. Se for gradiente de gravidade, podemos utilizar como sensores magnetômetro e sensor solar, e podemos usar como atuadores mastro e amortecedor de libração, são equipamentos comuns nesse caso, ou mastro, bobina magnética e roda de momento. Tá? No momento, o que vocês precisam entender é somente que existe uma relação entre a precisão que se deseja numa missão e o tipo de sensor que você vai empregar para cumprir esse objetivo. Nós vamos explicar com mais detalhes cada um deles, então vocês vão ter uma compreensão melhor do que são cada um desses equipamentos que eu estou falando, bobinas magnéticas, rodas de reação, propulsores. Nós vamos comentar sobre isso mais adiante. Tá? Conforme a precisão vai aumentando, dá para ver aqui, tá? Já não é possível mais ter estabilizações do tipo inercial ou giroscópica, ou gradiente de gravidade ou giroscópica.
nós somos praticamente obrigados a empregar estabilização do tipo 3 eixos, que significa a estabilização ativa. É necessário ter sensores muito precisos e atuadores precisos também, para cumprir com os requisitos da missão. Apontamento aí de ponto menor do que ponto 1. Os sensores que nós empregamos nesse caso são sensores de estrelas e giroscópios. Giroscópios também têm que ser muito bons, tá? E atuadores são rodas de reação e bobinas magnéticas ou rodas de reação e propulsores, tá? Existem muitos satélites que caem nessa categoria. Hoje em dia está ficando mais comum, porque no passado muitos equipamentos eram desses que nós estamos comentando, eram muito caros, e hoje em dia já não são tão caros. Então, dá-se preferência a sensores e atuadores que são mais robustos e mais precisos. E hoje em dia se consegue mais robustez, mais precisão, com o mesmo custo, ou custo até mais baixo, além do que há uma redução da massa, uma redução do consumo. Isso tem feito com que se busque missões cada vez com mais requisitos de apontamento e de estabilidade, né? Como vai ser o caso, por exemplo, do telescópio espacial que vai ser lançado em breve, o James Webb, pela NASA. Vamos prosseguir. Aqui tem um exemplo de uma estabilização por gradiente de gravidade. Tem um vídeo aqui, deve funcionar, né? O gradiente de gravidade, então, ele utiliza o fato de que a aceleração da gravidade é diferente em diferentes altitudes, né? E se o satélite tiver uma simetria de massa, dessa forma como estava sendo mostrado aí nessa imagem, um mastro, esse mastro geralmente tem da ordem de dezenas de metros, 10, pode chegar até 100 metros, tá? Ele provoca uma diferença muito grande entre os momentos de inércia do satélite. Isso faz com que alguns eixos dele sofram mais a ação desse toque de gradiente de gravidade. E isso faz também com que o satélite tenda a manter esse eixo do mastro aqui apontado na direção da vertical local, né? Ou seja, ele mantém uma das faces do satélite, que seria essa face de baixo aqui, tá? Essa face de baixo apontada permanentemente para a Terra, tá? Então, isso é uma forma de estabilização que não envolve nenhum tipo de atuador, exceto o mastro, tá? Mas você não precisa ficar atuando. Então, uma estabilização passiva, e é do tipo geocêntrica, porque ela aponta para a Terra, né? Sim, uma outra forma de estabilidade, vamos mostrar aqui, a propósito, o período com que o satélite oscila está fortemente exagerado nessa figura, né? O período de oscilação é da ordem de algumas horas. Então, esse vídeo é só uma representação de como opera o gradiente de gravidade. Mas uma outra forma de estabilização por rotação. Nós sabemos que um corpo que gira com uma certa velocidade angular ao redor de um eixo tende a fazer com que esse eixo permaneça imóvel no espaço inercial em função de leis de conservação do momento angular, né? Então, é comum empregar esse tipo de estabilização em alguns satélites. O Brasil já fez 2 satélites estabilizados por rotação. Nós dizemos que são satélites estabilizados por rotação, né? Como mostra esse vídeo aqui também. O satélite fica girando e o eixo de rotação permanece fixo no espaço inercial. Bom, é possível ter algum tipo de controle com essa forma de estabilização, né? Usando, por exemplo, bobinas magnéticas para redirecionar a direção do eixo de rotação para uma outra direção que seja mais apropriada, né? Então, na estabilização giroscópica, que é o caso de um satélite girando, a gente costuma empregar, então, bobinas magnéticas para fazer esse reapontamento. E no caso dos satélites brasileiros, nós realmente empregamos bobinas magnéticas, né? Essa estabilização giroscópica, ela não é uma estabilização geocêntrica, é uma estabilização inercial, obviamente. Uma outra forma de estabilização giroscópica
conhecida como dupla rotação, ou em inglês, dual spin. Uma parte do satélite fica girando, nesse caso aqui, essa parte inferior do satélite aqui, fica girando com uma velocidade angular relativamente alta, enquanto com uma outra parte do satélite não gira, permanece imóvel. Esse tipo de estabilização é bastante empregado, ou foi, na verdade, hoje em dia não é tão empregado, mas foi muito empregado em satélites geoestacionários, satélites de telecomunicações geoestacionárias, satélites que transmitem sinais de TV e telefonia. É uma forma de estabilização, porque uma parte fica girando, então tem uma estabilização giroscópica, mas uma outra parte permanece imóvel. Tá? Foi bastante utilizado no passado e emprega como atuadores, propulsores e bobinas magnéticas. Tá? É uma estabilização passiva com controle ativo. A estabilização em 3 eixos envolve necessariamente sensores que forneçam ou que façam a determinação de atitude, ou seja, obtenham os ângulos da atitude, tá, em relação a um outro referencial. E existem várias formas de se fazer o controle. Tá? Nesse exemplo aqui, vamos usar um controle proporcional integral derivativo. Acredito que vocês conheçam, já pelo menos já ouviram falar desse tipo de controlador, proporcional integral derivativo. Né? Em satélites, geralmente, esse controle é somente um controle proporcional derivativo, não tem o controlador integral. Mas existem formas diferentes de se implementar controladores em satélites, como o QFC, Quaternion Feedback Controller, LQR e LQG, não vamos falar sobre isso, é um assunto um pouquinho mais avançado. Né? Mas aqui tem um exemplo de um PID atuando num satélite. Né? Nesse vídeo aqui, a seta em amarelo indica a direção do torque de controle, né? E a ideia é alinhar os eixos azul com o eixo vermelho, né? Que seria justamente a ação do controle, alinhar um sistema de referência com o outro. Conforme os 2 sistemas vão ficando alinhados, o torque de controle fica bem pequeno, quase não dá para ver, né? E leva um certo tempo para fazer esse alinhamento, não é imediato. Aqui tem um exemplo de malhas de controle típicas de satélite. Né? Esse é um assunto mais voltado para quem fez algumas disciplinas de controle, mas dá uma característica geral sobre como opera o sistema de controle. Né? Nós temos, então, o satélite, são 2 exemplos aqui, né? O satélite seria aqui ou aqui. Né? Nós temos sensores que fazem a leitura da atitude e fornecem uma referência. Né? E, nesse caso aqui, nós temos uma referência para a atitude, que se traduz numa usa-se um algoritmo para transformar a referência de atitude numa referência para sensores. E essa referência de sensores é comparada, então, com as leituras dos sensores. É criada uma lei de controle com base no erro entre as leituras dos sensores e a referência dos sensores, que vai agir sobre o satélite, fechando uma malha de controle. Esse tipo de malha de controle foi também muito empregado no passado, quando não haviam ainda muitas formas de controle digital como existem hoje. Né? Então, quando se fala em termos de controle analógico de aeronaves, dos primeiros aviões, no caso, dos primeiros foguetes, empregava-se esse tipo de estratégia para o controle. Né? É mais fácil transformar a referência de atitude numa referência para sensores do que propriamente fazer uma determinação de atitude. Mas hoje em dia não se emprega mais esse tipo de estratégia, mas usa-se essa aqui de baixo, na qual os sensores fazem a medição da atitude do satélite e é feito um processo, geralmente embarcado a um processamento digital, para calcular qual seria a atitude do satélite e é comparada com essa atitude de referência, geral, que novamente vai. Então, essa malha de controle
é a mais empregada hoje, quase todos os satélites utilizam esse tipo de sistema de controle. Aqui nós vamos descer um pouco mais em detalhes sobre esse sistema, por motivos de clareza, nós suprimimos aí a parte de determinação da atitude, a parte de sensores, tá? Mas vamos admitir que o satélite, então, tenha o seu movimento descrito por duas variáveis aqui, que são quaternos de atitude, depois estão relacionados com ângulos de Euler também, mas é uma forma de representação da atitude. Vocês vão aprender isso na aula sobre a cinemática de atitude. E a velocidade angular. Tá? Isso vai ser comparado com uma referência para o quaterno e para a velocidade angular, que vai alimentar, então, um controlador PD convencional. Né? Esse controlador PD age sobre as rodas de reação, e essas rodas de reação geram um torque que vai controlar o satélite. Né? As rodas de reação, depois nós vamos falar também sobre isso, as rodas de reação, elas são atuadores nós denominamos do tipo interno, que conseguem controlar o satélite, mas elas podem ficar sobrecarregadas em função de perturbações que agem sobre o satélite de forma contínua. Essas rodas vão aumentando gradativamente a sua velocidade angular, né? E chega no momento que um motor elétrico não consegue girar mais rápido do que já está girando. Né? Então é necessário agir de uma forma externa o sistema para remover esse excesso de velocidade das rodas. Isso é feito por bobinas de torque magnético, que estão representadas por essa caixinha, MT. Né? Então existe uma segunda lei de controle que mede então, a velocidade angular das rodas, compara com uma referência e age com um controle proporcional nas bobinas magnéticas para gerar um torque que se opõe a essa velocidade angular das rodas e, portanto, faz com que as rodas gradativamente vão reduzindo sua velocidade angular. Aqui tem um outro exemplo desse mesmo diagrama de blocos com mais detalhes ainda, tá? E ainda esse não é o completo, existem alguns que são mais completos do que esse, tá? Mas agora nós colocamos alguns sensores. Então tem um satélite, nós temos aqui um sensor de estrelas, um Star Tracker, que mede, agora está medindo a atitude, essa precisa também da informação a respeito da órbita, então tem um receptor, por exemplo, o receptor GPS aqui para fornecer a posição orbital do satélite. Isso é transformado numa outra atitude em relação à Terra, para poder comparar com uma referência para a Terra, ou seja, um satélite geocêntrico. Esse, então, alimenta um controlador PID, que, por sua vez, age sobre as rodas de reação, comanda as rodas de reação. Essas rodas geram um torque, agora é semelhante ao anterior, gera um torque que vai agir sobre o satélite, e também gera uma informação aqui que vai ser usada por um segundo controlador, que vai comandar as bobinas magnéticas para reduzir o momento angular das rodas ou a velocidade angular das rodas. Tá? E, obviamente, para agir ou para comandar essas bobinas, é necessário que esse controle aqui magnético saiba qual que é a direção do campo magnético da Terra, porque vai gerar um torque magnético. E, para isso, emprega-se um magnetômetro, que faz justamente isso. Tá? Então, nesse tipo de controle, um controle em 3 eixos, que usa sensores e atuadores, tá? Emprega-se, em geral, rodas de reação, 3 ou 4 rodas de reação, vamos falar sobre elas, bobinas magnéticas, um magnetômetro, um sensor de estrelas e um receptor GPS. O receptor GPS não é estritamente necessário. É possível fazer o mesmo tipo de controle e atuação sem usar um receptor GPS. Bom, agora vamos comentar um pouco a respeito dos sensores e vamos comentar com mais profundidade. Possivelmente, nas simulações que vocês deverão realizar, não será necessário vocês entrarem a fundo em modelos matemáticos, modelos algorítmicos dos seus sensores e dos seus atuadores. Mas é conveniente, pelo menos, que vocês compreendam e saibam que os sensores e atuadores não se comportam da forma como que
deveria esperar que eles funcionassem. Né? Então, por exemplo, vamos supor, vamos pegar o magnetômetro. Você faz uma medida do magnetômetro, ele vai te indicar um campo, uma direção do campo magnético, digamos que seja em miligauss, por exemplo, indica uma medida em miligauss do campo magnético. Mas, na verdade, existe um erro. Ele tem uma certa precisão, esse magnetômetro, mas esse erro pode sofrer influências diversas. Então, se você puder melhorar essa precisão do seu instrumento por meio de alguns testes que você possa fazer em terra, isso seria muito bom. Né? Nem sempre, porém, se consegue fazer isso, então você tem que confiar no seu sensor e falar, bom, é a melhor informação que eu disponho, então é essa que eu vou usar. Mas vamos lá. Um magnetômetro de 3 eixos, tá? que são geralmente que se empregam em satélites, eles são instrumentos muito precisos. Tá? Eles medem a direção do campo magnético com precisão de 1 até 20 nanotesla, tá? Sendo que o campo magnético aí tem cerca de 10 militesla, mais ou menos. Né? E são realmente muito precisos, mas, infelizmente, essa precisão não é muito útil, porque eles são extremamente suscetíveis a interferências magnéticas provocadas por outros equipamentos a bordo, por material ferromagnético que estão a bordo. Mesmo em terra, se você tiver, por exemplo, uma bússola, hoje em dia até os celulares têm sensores magnéticos neles, tem magnetômetros em celulares. Você pegar o seu celular e fizer alguns testes, você vai perceber que ele sofre uma influência muito grande de materiais ferromagnéticos que estejam perto do celular. Né? E essa interferência prejudica muito a leitura do magnetômetro e reduz a sua precisão. Além disso, todo magnetômetro apresenta um viés, ou seja, uma medida na qual, mesmo que o campo externo, o campo magnético da Terra, naquela posição seja nulo, ainda assim você vai fazer uma medida do magnetômetro, ele vai indicar uma medida não nula. Isso é denominado de viés. E esse viés, se for constante, basta você subtrair de todas as medidas que você fizer do seu sensor e já elimina esse erro. Mas, infelizmente, esse viés não é constante. E portanto, é necessário você ficar constantemente tentando fazer testes para saber qual que é o viés naquele exato momento. Tá? O que também não é algo muito simples de ser feito. Tá? E, finalmente, todas as teorias que são utilizadas em controles assumem que todos os seus sensores tenham um comportamento do tipo gaussiano, ou seja, os ruídos que ele apresenta são ruídos gaussianos, né? Que, claro, se traduz por um ruído padrão, um desvio padrão do ruído, né? Mas, na verdade, isso não acontece, os ruídos não são gaussianos, apresentam discrepâncias, às vezes, acentuadas com relação a ruídos gaussianos, o que faz que, muitas vezes, a teoria não se adapta muito bem a esse tipo de controle, porque os seus sensores não são adequados. Existem 3 modelos de magnetômetro, 3 tecnologias de magnetômetro que são bastante empregadas em satélites. Existem diversas, muito mais do que essas 3, mas em satélites, basicamente, essas 3 são dominantes. Magnetômetro do tipo Fluxgate, que é o mais preciso de todos eles, o magneto resistivo e o efeito Hall. O magneto resistivo e o efeito Hall são magnetômetros muito pequenos, que podem ser colocados em pastilhas de silício, circuitos integrados, né? E são mais empregados. Fluxgate ele é um pouquinho maior, hoje em dia está se conseguindo fazer Fluxgates miniaturizados, mas ainda assim ele não é muito pequeno, não. Tá? Mas, em compensação, ele é mais preciso. Vamos ver alguns fabricantes de magnetômetro de 3 eixos voltados para CubeSats. Sempre que eu estiver comentando sobre esses sensores e atuadores, eu estou me referindo basicamente a empregos em CubeSats. Então, tem um magnetômetro da New Space,
da Honeywell, que é o mais empregado deles todos, da Honeywell. A Hyperion faz um magnetômetro que possivelmente é encapsulado e possivelmente tem um Honeywell dentro dela, mas ela não diz qual que é. A ST Microelectronics também fabrica magnetômetros. O magnetômetro da Sensix é um dos melhores, o Shen 1210, é um dos melhores magnetômetros para ser empregados em satélites. E também da Extrinsic. Todos eles são bons, mas o melhor realmente é o da Shen. Esse da New Space, eles não informam qual é o magnetômetro que eles empregam dentro. A New Space não é fabricante de magnetômetro, assim como a Hyperion também não é. Então, eles empregam de terceiros, possivelmente. Tá? Já os restantes, os outros aqui todos, são fabricantes de magnetômetros. E, obviamente, são do tipo MEMS, ou seja, ou sensor Hall ou é magneto resistivo. Sensor solar, ele vai medir a direção do Sol em relação aos satélites. Né? Geralmente se empregam detectores que conseguem, reagem à presença de luz do Sol. Existem vários tipos, célula solar, fotodiodos, fototemistores, tem diversos, até câmeras CCDs podem ser empregadas para isso. E a quantidade realmente de sensores solares é muito grande. Né? Não daria tempo para a gente ficar discutindo aqui a quantidade de sensores solares existentes no mercado. Né? Vamos apresentar somente alguns deles, por exemplo, o de quadrante de fotodetectores, que é bastante utilizado. Essa figura aqui mostra um exemplo de quadrante de detectores. São compostos por 4 fotodiodos, numerados aqui 1, 2, 3 e 4. Né? A luz do Sol penetra por uma fresta que tem numa superfície acima dela e projeta uma área iluminada nesses fotodetectores. E a tensão que esses fotodetectores geram, cada um deles, é proporcional à área iluminada. Bom, por meio de alguns algoritmos, consegue-se saber qual que é a direção de incidência dos raios solares nos fotodetectores com base nessas tensões. Tá? Então, essa é uma forma. Existem outros arranjos possíveis, como esse mostrado aqui embaixo, que é essa piramidal. São também, né? E são mostrados aqui nessa superfície, fixados lateralmente, formando as laterais de uma pirâmide. Né? E, da mesma forma, a tensão que cada um deles gera depende da direção de incidência do ângulo solar, da direção do Sol. E, medindo essas tensões, é possível saber qual que é a direção do Sol. Todos os sensores solares dão a direção do Sol em 2 eixos. Né? Eles não conseguem discernir, se você girar o sensor ao redor do eixo que está direcionado ao Sol, o sensor não consegue distinguir diferença alguma na sua medida. Portanto, são sensores de 2 eixos, dão 2 ângulos. Né? A precisão que esses sensores atingem é de 0,1 a 2 graus, apresenta também ruídos não gaussianos, infelizmente, né? E são, como eu disse, são utilizadas diversas tecnologias diferentes para esse tipo de sensor. Ele tem um defeito, um grave defeito. Ele opera apenas na parte diurna da órbita, quando o satélite entra na parte noturna, não há mais informação a respeito da direção do Sol. E para compensar isso, emprega-se giroscópios, como eu vou falar daqui a pouco. E ele sofre também interferência de reflexão da luz solar em outras partes do satélite, que eventualmente acabam voltando para dentro do detector, né? E também sofre interferência da luz refletida pela Terra, denominada de albedo, também incidindo no detector. Tá? Essa interferência da luz refletida pelo albedo pode fazer com que o erro suba até 2 graus no sensor solar. E aqui tem alguns fabricantes de sensores solares. Tá? Sensor solar de um eixo, que é simplesmente um fotodiodo, tá? O fabricante Silonex, esse é bastante empregado em CubeSats. Tá? E sensores solares de 2 eixos, todos eles são de quadrante de fotodiodos. Tá? Não existe nenhum outro aqui que talvez não seja. Da New Space, Hyperion, Solar MEMS, Gone Space. Tá? No
satélite Sport, que está sendo feito no ITA, está sendo empregado um sensor da Solar MEMS. Um sensor digital, na verdade existe um processador digital a bordo, embarcado nesse sensor, que faz a leitura, o processamento do sinal dos fotodiodos e envia por telemetria, sinal RS, o sinal serial, a informação dos dois ângulos da direção do Sol. Um outro sensor que foi bastante empregado no passado e hoje já não é tão empregado assim, é o sensor de terra. O sensor de terra utiliza sensores que são que detectam luz infravermelha, e como o espaço está numa temperatura ao redor de menos 200 e a Terra está numa temperatura relativamente alta comparado ao espaço de 0 graus Celsius ou 20 graus Celsius que seja. Então, essa diferença grande de temperatura faz com que os detectores de infravermelho consigam discernir muito bem o que é Terra do que é espaço. Então, por exemplo, se você colocar dois detectores desse tipo, um olhando para o espaço e outro olhando assim tangencialmente para a Terra, você sabe que o horizonte da Terra tem que estar exatamente aqui. Se esse sistema, ou se esse satélite girar no sentido horário, o sensor que está vendo o espaço começa a ver a Terra também, e ele muda a sua condição. E se você girar no sentido contrário, anti-horário, o sensor que estava vendo a Terra passa a ver o espaço, e você detecta isso também. Então, esse tipo de sensor, ele fornece uma informação a respeito do horizonte da Terra, no final das contas, e não da própria Terra, mas do horizonte da Terra. Essa informação pode ser empregada em sistemas de controle com satélites que sejam estabilizados geocentricamente. Mas eles têm um problema, geralmente o campo de visada deles é muito estreito. Em outras palavras, se você já não estiver com o satélite apontando relativamente próximo da posição correta que ele deveria ficar, esse sensor não consegue, por exemplo, se os dois sensores estiverem te informando, olha, estou vendo espaço, ambos os detectores dizem para você, estou vendo espaço. Tá, com essa informação, para onde você vai apontar, porque você não sabe onde está a Terra. Então, esse tipo de sensor, infelizmente, requer a existência de outros sensores, talvez não tão precisos quanto ele, mas ele requer a existência de outros sensores para, pelo menos, levá-lo para uma referência já próximo daquela que ele vai operar com maior precisão. A precisão do sensor de terra é da ordem de 1 grau. Geralmente se empregam bolômetros, que são detectores de infravermelho, ou sensor de tipo termopilha, ou um array de detectores, ou seja, um conjunto de detectores de infravermelho. Hoje em dia já existem fabricantes desse tipo de detector na forma de uma linha de detectores. Tá? O sensor de terra é fortemente influenciado tanto pelo Sol quanto pela Lua. Se ele apontar para o Sol, apontar para a Lua, ele sofre interferência, ele vai achar que é a Terra que ele está vendo. Tá? Ele requer algoritmos especiais para aquisição de altitude, justamente porque o campo de visada dele é muito pequeno, e se você não conseguir colocar ele já próximo da referência, ele não vai conseguir operar corretamente. Tá? E, como eu disse, tem um pequeno ângulo de visada. Esses sensores, como eu disse, também estão caindo, já não estão sendo mais utilizados. Hoje em dia se emprega mais sensores do tipo deles, tá? Mas existem uns fabricantes deles ainda, alguns poucos fabricantes, como a CubeSpace, tá? Que faz um detector do tipo detector de infravermelho. Tá? Eu acho que é uma termopilha aqui que ele usa. A Aerospace, que é uma companhia também norte-americana, faz um detector com 8 detectores, né? Dessa forma já fornece a orientação do satélite em 2 eixos. Tá? E tem esse sensor da MAI, Maryland Aerospace Incorporated, uma companhia nos Estados Unidos, que faz a mesma coisa com 4 detectores, mas ela, nesse caso aqui, é de um eixo apenas. Para você ter de 2 eixos, é necessário colocar um outro
outro detector como esse, defasado de 90 graus. Mas, como eu disse, eles já não estão sendo mais utilizados em satélites, né? Estão sendo substituídos por sensores de estrela. Sensores de estrela são os sensores mais precisos que existem para orientação de satélites. A precisão atinge 0,001 grau, e 0,01 grau não é muito difícil de conseguir, mesmo com sensores não muito bons. Então, são realmente muito precisos, né? Esses sensores de estrela, no passado, eles eram muito, muito caros, e isso restringia bastante a aplicação deles. Hoje em dia, já existem diversos fabricantes, e a tecnologia diminuiu o custo também de algumas ordens de grandeza. Então, já existem sensores de estrelas mesmo para CubeSats. Custam ainda bem caro, o sensor, sem dúvida, o sensor mais caro que existe no CubeSat, mas o seu custo já não é mais tão proibitivo quanto foi no passado. Sensores de estrelas são autônomos, ou seja, eles já entregam por meio da sua telemetria a atitude final, não é necessário fazer nenhum tipo de processamento. Tudo bem, ele faz um processamento interno, ele é computadorizado, ele processa os sinais. Na verdade, um sensor de estrela é uma câmera que, direcionada para o espaço, ele tira uma imagem do espaço mostrando um campo de estrelas, como esse exemplo aqui, por exemplo, né? Ele usa aí um processamento para extrair dessa imagem a posição das estrelas, a posição XY das estrelas, tá? Porque isso aqui é uma imagem, então tem coordenadas XY da estrela. Ele consegue isolar as estrelas mais brilhantes na imagem. Nesse caso aqui teria 1, 2, 3, 4, 5, 6 estrelas mais brilhantes. E com base nessas estrelas mais brilhantes da imagem e nas coordenadas delas, o algoritmo calcula por vários algoritmos possíveis, mas um deles calcula os ângulos entre duas estrelas quaisquer dessa imagem, tá? Ele faz isso para 4, 5, 6 estrelas, quantas estrelas tiverem. Depois, feito isso, ele tem um catálogo de posições de estrelas armazenadas na sua memória. Ele vai nesse catálogo e faz a mesma coisa, estrela por estrela, tá? Então, pega uma estrela, pega as estrelas que estão próximas a ele, verifica qual o ângulo e faz um casamento entre aquilo que ele viu na imagem e aquilo que eles têm no seu catálogo de estrelas. É claro que esse processamento, já dá para imaginar, não é muito simples de ser feito, é demorado, tá? E no passado, isso levava alguns minutos para ser feito, hoje leva menos de um segundo para ser feito. E, obviamente, as técnicas estão avançando ainda mais, e hoje em dia existem alguns sensores, mesmo para CubeSats, que conseguem fazer 4 medições dessas por segundo, tá? O que é fantástico realmente. Bom, esse sensor, infelizmente, ele é afetado pela velocidade angular, e é fácil explicar isso, porque, afinal de contas, se você mexe a sua câmera, se a sua câmera está se movendo, a imagem fica borrada. E se a imagem fica borrada, o algoritmo de detecção da posição das estrelas não vai funcionar direito. Então, esse sensor é afetado por velocidade angular. A velocidade tem que estar muito baixa, a velocidade do satélite tem que ser muito baixa para que ele opere corretamente. Ele pode ter uma velocidade angular, não precisa estar parado, mas essa velocidade tem que ser bem baixa. Ele é afetado também pela presença do Sol e da Terra no campo de visada do sensor, porque, é claro, uma entidade estranha ao céu. Ele esperaria encontrar um fundo negro coberto por estrelas, mas de repente aparece o Sol lá, o Sol ofusca completamente a imagem fica tão borrada pelo Sol que ele não consegue fazer a detecção das estrelas, né? Na verdade, o Sol nem precisa estar no campo de visada do sensor, ou seja, não precisa aparecer na imagem. Se ele estiver próximo do campo de visada, a luz refletida do Sol no sistema óptico do sensor já é suficiente para causar aparecimento de algumas estrelas falsas na imagem. Isso prejudica o algoritmo, tá? Com uma precisão tão alta como tem esse sensor aqui, de 0,001 grau, se você fizer uma derivada numérica dela, tá, é possível obter a velocidade angular do satélite, e essa velocidade angular ainda é bastante precisa.
Nós vamos falar sobre giroscópios logo em seguida, mas eu vou adiantar para vocês. Dependendo do giroscópio que se empregue para medir a velocidade angular, a precisão do sensor de estrelas pode ser maior do que a do giroscópio ou, eventualmente, menor, né? No caso de CubeSats, a precisão desse sensor aí, de sensores de estrelas, não desse sensor, mas precisão de sensores de estrelas, é maior do que as dos giroscópios que são CubeSats. Temos aqui alguns fabricantes de sensores de estrelas, como a Hyperion, a Maryland, que eu já havia comentado, a Sinclair, a CubeSpace, Blue Canyon e a ARSEC. A ARSEC é uma empresa belga e está atualmente fazendo o sensor mais preciso entre todos eles. O da Sinclair também é muito bom, é norte-americano, é muito bom, assim como o Blue Canyon. O Blue Canyon também é norte-americano e muito bom. A Hyperion também está fazendo um sensor bom, a da CubeSpace não é muito bom, e da Maryland eu não conheço a fundo para poder opinar. Bom, sensores inerciais, como eu havia comentado, lembra daquela figura no início, nós estamos falando sobre tipos de sensores, tem os sensores inerciais e os não inerciais. Giroscópios medem velocidade angular, portanto, são sensores do tipo inercial. Mede a velocidade do satélite em relação ao espaço inercial. Existem inúmeras tecnologias diferentes para se fazer giroscópios, tá? Entre elas, giroscópios de fibra óptica, giroscópios a laser, giroscópios do tipo Coriolis, que são muito precisos, giroscópios MEMS e diversas outras, inclusive giroscópios mecânicos, que hoje em dia já não são muito empregados. Aqui nessa figura nessas figuras, na verdade, são 3 exemplos. Essa figura do meio é um giroscópio a laser, né? Um feixe de laser percorre uma cavidade aqui, nos 2 sentidos, horário e anti-horário, e fazendo uma interferência da luz do laser por meio de detectores, consegue-se saber qual que é a velocidade angular ao redor desse eixo vertical aqui do sensor. Aqui é um conjunto, essa imagem à direita aqui é um conjunto de giroscópios do tipo FOG, de fibra ótica. São 4 giroscópios, na verdade são 3, dá para ver 3 aqui, e tem mais um aqui embaixo, não dá para ver. Formando, portanto, um sistema completo capaz de medir a direção da velocidade angular em 3 eixos, e um funciona como um eixo redundante. São também muito precisos. E aqui um giroscópio à esquerda, um giroscópio do tipo Coriolis, que é basicamente um copo de cristal, mostrado aqui, um copo de cristal, que vibra. Né? Essa vibração do copo tende a se manter parada no sistema inercial, e se o corpo do satélite gira, o copo permanece fixo no espaço inercial e se consegue, quer dizer, a vibração dele permanece fixa, né? Se consegue saber qual que é a direção do plano de vibração, e isso indica qual que é o ângulo que o giroscópio girou. Bom, os giroscópios podem ser utilizados para fornecer posição angular. Ele não fornece a posição angular. Integrar, por exemplo, fazer uma integração numérica da velocidade angular, você tem a posição angular. Mas lembre-se, se você fizer uma integração numérica, é sempre necessário ter uma condição inicial. Tá? Então é necessário você saber qual que é a sua atitude no início, antes de começar a fazer a integração. Tá? Para isso, utiliza-se geralmente outros tipos de sensores que fornecem a posição, ou seja, a atitude, e depois você usa o giroscópio para integrar a atitude a partir daí. Tá? Então, obviamente, como foi dito aqui, ele requer determinação de atitude por outros meios. Ele não consegue saber qual que é a atitude, ele só mede a velocidade, mas uma vez que você tem a atitude no instante, você pode propagar ou pode integrar essa atitude usando o giroscópio. A vantagem dele, ele opera continuamente. Em todos os pontos da órbita, ele opera continuamente, assim como o magnetômetro. O magnetômetro também opera continuamente, porque existe campo magnético em todo o local. A diferença é que o magnetômetro opera somente em altitudes relativamente baixas da Terra, que à medida que os satélites vão atingindo órbitas cada vez mais elevadas, mais altas, tá? O campo magnético começa a ficar mais distorcido e, portanto, não dá para se empregar mais magnetômetro.
né? Mas o giroscópio não, o giroscópio independe disso, tanto é que nas sondas interplanetárias que são feitas pela NASA, que vão para Júpiter, Saturno e o espaço exterior até, empregam giroscópios. Os giroscópios do tipo Coriolis são muito precisos. O Hubble utiliza um giroscópio do tipo Coriolis. Aqui existem alguns fabricantes de giroscópios para CubeSats, voltados para CubeSats. O Invensense, que fabrica o circuito integrado. O Sensonor, que emprega alguns circuitos integrados dentro dele. Não sei dizer se é fabricação própria ou se é terceirizado. A Bosch fabrica também giroscópios e Analog Devices, além de fabricar os circuitos integrados, ele integra no módulo já pronto para ser utilizado em satélites, tá? Todos esses giroscópios aqui são giroscópios que nós consideramos giroscópios tipo MEMS, ou seja, não são giroscópios, não são ópticos, são mecânicos, mas mecânicos colocados dentro de um circuito integrado. Esses giroscópios do tipo MEMS não são muito bons, né? Eles apresentam um alto ruído, uma alta deriva, e por isso é que são empregados apenas em situações que não requeram grande precisão na determinação da velocidade angular. Existem casos desse tipo, principalmente CubeSats, que não tenham, por exemplo, requisitos acentuados de precisão de apontamento. Ok. Vamos comentar algumas coisas a respeito de atuadores, né? Os principais atuadores são bobinas magnéticas e rodas de reação, que vamos falar depois. As bobinas de torque magnético apresentam altíssima confiabilidade, elas praticamente não estragam ou não deixam de operar nunca, né? Mas tem um inconveniente que é gerar torque em apenas 2 eixos. E isso dificulta o controle de um satélite quando o torque é gerado em apenas 2 eixos. Na verdade, dá para ser mostrado que o torque, com conjuntos, mesmo que você tenha 3 bobinas, que seja capaz de gerar um momento magnético em qualquer direção, o torque gerado é dado por um produto vetorial entre o momento magnético gerado pelas bobinas e o campo magnético da Terra. Então, o torque sempre vai ser perpendicular ao campo magnético da Terra e, portanto, não é possível gerar, por meio magnético, um torque ao redor do campo magnético da Terra. Isso limita bastante a aplicação das bobinas, tá? Elas consomem uma energia renovável, portanto, isso é barato em termos de satélite, gera um pequeno torque por unidade de massa. Isso é inconveniente, mas isso se deve ao fato de que o campo magnético da Terra é relativamente fraco, né? Mas pode ser empregado usando técnicas especiais para controlar a atitude do satélite, mesmo em 3 eixos. Mesmo gerando torque em apenas 2 eixos, ainda assim é possível controlar a atitude em 3 eixos, somente com bobinas, sem empregar nenhum outro atuador. Mas para isso requer algoritmos especiais e técnicas especiais. Mesmo assim, não se consegue grande precisão, né? Precisões da ordem de 5 a 10 graus já seria razoável para esse tipo de controle. Existem 2 tipos de bobinas magnéticas, com núcleo ferromagnético, que são esses exemplos que são mostrados aqui. Essas daqui de cima são da CubeSpace, e essas aqui à direita são da ZARM, uma empresa alemã. Todas essas aqui são com núcleo ferromagnético. Elas têm um outro inconveniente, que quando você liga essa bobina, ela gera um campo magnético, isso pode distorcer as medições efetuadas por magnetômetros. O que a gente faz geralmente em satélites quando você liga a bobina, não faz medida do magnetômetro e vice-versa, né? Ou seja, quando você faz medida do magnetômetro, não aciona a bobina. Elas são utilizadas em quase todos os satélites para remoção do excesso de momento angular das rodas de reação, que eu vou comentar daqui a pouco, tá? E elas aparecem numa gama extensa de momentos magnéticos, de 0,01 a 4.000 ampere-metro quadrado. Esse daqui de 4.000 ampere-metro quadrado é a bobina do Hubble.
né? Ela é realmente grande. Talvez existam até maiores do que essa, mas essa é a maior que eu conheço. Aqui existem alguns fabricantes de bobinas magnéticas para CubeSats, a Hyperion, Nanoavionics, a Isis, que é uma empresa holandesa, a CubeSpace, na verdade, é uma empresa da África do Sul, a GomSpace, que é uma empresa da Dinamarca. Né? Essas da Isis, Nanoavionics, GomSpace e mesmo essa da CubeSpace, elas são, na verdade, feitas da seguinte forma: existem duas bobinas com núcleo de material ferromagnético, dá para perceber, duas de material ferromagnético, e uma bobina de núcleo de ar, que é essa bobina mais externa aqui. Na da Isis, essa bobina de núcleo de ar fica aqui embaixo, não dá para ver, mas fica embaixo. Com isso, você consegue manter um grau de compactação dessas bobinas muito grande. Caso contrário, a terceira bobina, por exemplo, teria que ser na direção vertical, isso ocuparia um volume muito, muito grande. Tá? Então, mantendo uma das bobinas como sendo de núcleo de ar, permite reduzir o volume ocupado pelas bobinas. Bom, outro tipo de propulsor são propulsores do tipo atuador. Outros tipos de atuadores são os propulsores, que são utilizados para corrigir órbita ou, eventualmente, altitude, mas consomem combustível não renovável. Eles geram forças e torques elevados e apresentam... O combustível pode ou não ser tóxico, né? Hidrazina, por exemplo, que é bastante utilizada em satélites grandes, é um combustível tóxico, mas em CubeSats, por exemplo, se empregam gases nobres para fazer a ação da propulsão, que não é nem um pouco tóxica. Geralmente emprega-se um sistema completo para poder gerar torques e forças nos 3 eixos, mas isso não é uma regra, né? E em satélites se emprega geralmente monopropelente, como eu disse, ou gás inerte, né? Os sistemas de propulsão são geralmente muito complexos, porque envolve tanques, válvulas, filtros, servoválvulas e os próprios bocais de exaustão dos gases. A confiabilidade também não é muito elevada e, por isso, muitas vezes é necessário melhorar a confiabilidade acrescentando redundância no sistema. Então, no caso de CubeSats, que geralmente tem massa e volumes muito limitados, raramente se empregam sistemas de propulsão, exceto se for estritamente necessário para fazer uma correção ou um ajuste na órbita, né? E aqui existem alguns fabricantes de propulsores para CubeSats, né? A Hyperion fabrica a fabricação de propulsores diferentes, tá? Muitos deles voltados para CubeSats. Essa outra empresa aqui, Q Aerospace, também fabrica propulsores. Todos esses aqui são com gás inerte, não são monopropelentes nem bipropelentes. Bom, os próximos atuadores que nós vamos ver são aqueles que geram torques internos, diferentes dos anteriores que geram torques externos. Na verdade, quando a gente diz torques internos, esses tipos de atuadores, eles trocam quantidade de movimento, ou simplesmente momentum, com o satélite. Ele absorve momento no satélite e armazena num rotor. Então, as rodas de reação são motores elétricos providos de um disco, como mostra essa figura aqui, providos de um disco fixado ao eixo do motor, né? Esse disco possui uma grande inércia. O torque, geralmente, do motor elétrico é muito baixo, né? O que significa que essa inércia, por ser muito grande e o torque muito baixo, uma roda de reação leva, dependendo da roda, pode levar alguns minutos para acelerar de 0 até a velocidade máxima dele, né? Mas isso permite, gerando torques bem baixos, isso permite contrabalançar as perturbações que o satélite sofre na órbita, né? Então, o satélite sofre uma perturbação, se desloca um pouquinho, isso causa um erro na atitude, o sistema de controle detecta e comanda a roda, gera um torque na roda para acelerar, e por ação e reação, o satélite sente um torque na direção contrária e isso corrige a atitude, né?
Por isso que é denominada roda de reação, né? O controle, na verdade, é feito a partir do torque de reação e não a ação. Então, uma roda de reação troca momento com o satélite. A tecnologia é de alto custo porque existem inúmeros fatores que afetam o desempenho de uma roda de reação, desde mancais, a eletrônica, a blindagem, a isolação em termos de vácuo, por exemplo, a lubrificação do mancal, se houver mancal, por exemplo, precisa ser lubrificado. Então, existem inúmeros fatores que afetam o desempenho e cada um desses fatores precisam ter uma solução adequada. É por isso que a tecnologia é de alto custo e uma roda de reação realmente não custa barato. Tá? Ela por si só não é um atuador único, ela precisa de alguma forma de um outro atuador externo, que gere um torque externo, capaz de remover o excesso de momento quando ela começa a atingir a velocidade máxima. Em geral, se empregam bobinas magnéticas para isso. Então, sempre que se fala em roda de reação, geralmente também é necessário colocar uma bobina magnética ou, eventualmente, um propulsor. O sistema é complexo e de baixa confiabilidade, porque são sistemas mecânicos que apresentam, por exemplo, problemas de lubrificação seco, isso deve estragar o rolamento, que diminui a vida útil de uma roda, então apresenta problemas dessa natureza. São necessários 3 ou 4 atuadores por satélite, uma vez que a roda gera torque em apenas um eixo, né, que é o eixo perpendicular ao disco de inércia, ou seja, o eixo de rotação da roda, ela gera torque ao redor desse eixo. Então, é necessário, para gerar torque nas 3 direções, é necessário ter 3 rodas de reação. Mas também pode ser empregado 4 rodas, com isso você ganha um pouco de redundância. Apresenta comportamento não linear, ela opera com ou sem momento embarcado, vamos falar um pouquinho sobre isso depois, e utiliza geralmente um motor do tipo brushless DC trifásico. E, além disso, elas empregam um sistema de controle, um sistema de medida da velocidade angular, ou seja, saber com que velocidade ela está girando a cada instante. Isso é enviado por telemetria e isso é necessário realmente para o sistema de controle, como eu vou explicar agora, em seguida. Tá? Aqui existem alguns fabricantes de rodas de reação também voltados para CubeSats. A Blue Canyon faz uma roda excelente, a CubeSpace também da África do Sul, uma roda muito boa. A Hyperion, não conheço a roda da Hyperion, mas aparentemente é muito boa. A Sinclair também é uma roda excelente. A Nanoavionics eu não conheço. Aqui já está mostrado um conjunto já com 4 rodas da Nanoavionics, assim como essa da Gone Space, que também são 4 rodas. As rodas da Gone Space estão sendo utilizadas no satélite Sport, no CubeSat Sport, mas a minha opinião sobre elas é que não são realmente muito boas. Vamos lá. No caso das rodas de reação, em geral, o que a gente assume é que elas tenham um comportamento ideal. Ou seja, eu calculei o torque de controle que é necessário agir sobre o satélite para corrigir a atitude. Digamos que seja TCTL aqui, o torque de controle. Tá? E o que eu espero que a roda faça é gerar um torque que seja igual ao torque de controle. Se ela fizer isso, eu estou agindo na forma correta e vou corrigir a atitude. Mas isso, na verdade, numa roda real, não acontece. Existem inúmeros fatores que fazem com que o torque gerado pela roda seja diferente do torque realmente comandado nela. Uma forma de a gente sobrepujar isso de uma forma indireta, não de uma forma direta, uma forma indireta, é utilizar a relação de momentum angular, que diz o seguinte: a variação de momento angular de um dispositivo, pode ser uma roda de reação, por exemplo, a variação dele é dado pelo torque. Então, o torque é igual à variação do momento angular, que de uma forma aproximada é a inércia da roda, ou seja, a inércia do disco de inércia, da velocidade, que é a velocidade angular da roda sobre o tempo. Tá? Ou, fazendo um rearranjo dessa equação aqui, nós dizemos então que a velocidade a ser comandada na roda para atingir um determinado torque, tá? Vai ser dada pela velocidade que ela tinha no instante anterior, vezes
o intervalo de tempo dividido pela inércia. Então, existe uma forma, é possível você transformar o torque de controle num comando em velocidade angular. Comando em velocidade angular. Com isso, você sobrepuja o fato de estar comandando diretamente um torque na roda. E tá, tudo bem, mas como é que você comanda a velocidade angular? Vamos ver agora nesse diagrama aqui, que é um exemplo de uma roda, por exemplo, da Gon Space, né? Basicamente, o motor está contido aqui nesse diagrama e o motor convencional, o motor DC convencional não vem ao caso, mas o que nos interessa é essa parte aqui à esquerda. Aqui nós temos um controlador PI, um controlador integral e proporcional, né? E esse controlador aqui age sobre uma referência, que é essa daqui, e essa referência é uma referência em velocidade angular. Então, o que nós podemos perceber é que existe um sistema realimentado no qual a velocidade angular do meu motor é medida por um sistema aqui de medida, não sei dizer qual é, mas é medida aqui a velocidade angular, e essa velocidade angular é realimentada e esse controle age sobre o motor de tal forma a ajustar a velocidade angular do motor a essa velocidade que foi comandada. Tá? Então, não importa se o torque gerado pela roda não é exatamente o torque que eu preciso. Quando eu comando a roda por velocidade angular, ela vai acelerar ou vai desacelerar, não importa, mas ela vai reagir de forma a gerar exatamente o torque que eu quero. Tá? Ela vai gerar exatamente o torque que eu quero. Portanto, ao invés de se controlar uma roda por torque, geralmente a gente controla a roda por velocidade angular. Mas aqui, dá para perceber, existe uma outra caixinha aqui que faz justamente o inverso disso. Ele transforma uma referência em torque numa referência em velocidade angular e, a partir daí, o controle é feito em velocidade angular. Todas as rodas de reação de todos os fabricantes operam em velocidade angular e alguns deles operam, como esse da Gon Space, opera também com uma referência de torque. Né? Embora que não seja mostrada, mas essa roda da Gon Space opera em velocidade angular, ou seja, é possível inserir diretamente nesse ponto uma referência para a velocidade angular. Bom, a roda de reação é bastante complexa e os principais que a gente precisa conhecer de uma roda de reação é o envelope de torque, que diz o seguinte: quanto que a roda consegue girar, qual a velocidade máxima dela e qual que é o torque máximo que ela consegue girar em cada velocidade angular. Então, aqui uma roda da Gon Space, que foi ensaiada, são dados reais, da Gon Space, e essa aqui é uma roda da Sinclair. Um outro parâmetro também é o atrito interno, o atrito que a roda tem, principalmente atritos estáticos, que causam uma zona morta, ou seja, quando a roda está chegando em velocidades muito baixas e vai inverter o sentido de giro, ela pode ficar oscilando com uma velocidade angular instável. Tá? Essa roda da Gon Space, por exemplo, apresenta esse problema. Tá? Dá para perceber, ela está reduzindo a velocidade angular aqui é a velocidade angular, certo? Está reduzindo a velocidade angular, e quando chega por volta de pouco menos de 200 RPM, é que ela começa a oscilar, acelera na direção positiva, volta, né? E só volta a se estabilizar depois quando o comando para a velocidade angular é acima de 200 RPM. Tá? Então tem um intervalo aqui de mais ou menos 200 RPM que essa roda apresenta um comportamento errático e que não deveria ser dessa forma. Tá? Isso, obviamente, não é muito bom para a roda. Essa roda já da CubeSpace, mostrada nesse diagrama à direita, apresenta também uma zona morta, mas essa zona morta é de 8 RPM, olha, comparando com essa da Gon Space, essa aqui é de 8 RPM, 8 RPM é relativamente baixo, isso pode ser perfeitamente suportável pelo sistema de controle de atitude. Tá? Bom, apesar desse apresentar uma grande variação de velocidade angular, ainda assim, essas rodas da Gon Space podem ser utilizadas sem nenhum problema, desde que elas tenham uma certa redundância, e eu vou mostrar agora para vocês. Geralmente, as rodas são utilizadas em conjunto de 3, formando um triedro, por exemplo, como é esse caso aqui, mostrado nessa figura. Tá?
sem nenhum momento embarcado, ou seja, as rodas giram com velocidade angular próxima de zero. Elas são feitas para girar com velocidade próxima de zero, mas isso significa também que elas passam por aqueles problemas de atrito na região próxima de zero, que faz com que a velocidade não seja muito estável. Né? Um sistema como esse não possui redundância, e a inversão da rotação acaba sendo pronunciada justamente pelo fato desses atritos. Essas rodas apresentam um pequeno volume de momento, ou seja, você não consegue armazenar muito momento angular do satélite, e para que elas operem bem, elas requerem uma pequena zona morta, porque se tiver uma zona morta muito grande, isso não vai funcionar, o controle de altitude não vai funcionar adequadamente. Uma configuração com 4 rodas em pirâmide, sem momento embarcado, já é mais viável. Né? Ela possui redundância, porque uma das rodas pode eventualmente deixar de operar, e ainda assim você tem 3 rodas e consegue gerar torques nos 3 eixos, né, mesmo com 3 rodas. Mas você pode operar com elas de uma forma enviesada, ou seja, a velocidade angular que elas operam não é próxima de zero. Mesmo assim, o momento angular total do conjunto das 4 rodas vai ser nulo. Isso significa que você foge da região de zona morta, ou seja, opera numa outra região, digamos, 500 rotações por minuto, fica longe da zona morta. Mesmo assim, elas operam de uma forma bastante contínua e não apresentam mais o problema da transição para a zona morta, já que elas estão sempre girando próximas de 500, nesse caso aí, de 500 RPM. E, além disso, você aumenta o volume de momento, o que faz com que seja mais robusto a necessidade de fazer manobras de atitude com o satélite. Bom, finalmente, já encerrando aqui, que já passamos um pouquinho do horário, o último atuador que eu queria comentar com vocês é o giroscópio de momento. Tá? É uma tecnologia também bastante complexa, mas não é usada em CubeSat, porque as rodas de momento são muito grandes. Já existe um esforço no sentido de construir rodas de momento pequenas, capazes de eventualmente equipar um CubeSat, mas ainda assim elas são necessárias 4 rodas de momento para cada satélite, o que significa que mesmo em CubeSats talvez não seja tão assim viável ter 4 rodas de 4 giroscópios de momento. Tá? E do que consiste? Na verdade existe um motor elétrico, um motor DC, que gira um rotor, esse rotor está aqui nessa parte, em altíssima velocidade, tá? Gerando, portanto, um momento angular elevadíssimo. Tá? E existem atuadores, existe um gimbal aqui de 2 eixos. Gimbal é o equivalente a um eixo cardan, que permite que esse sistema todo gire ao redor do eixo Z ou ao redor do eixo X, de ambos, na verdade. Né? São anéis concêntricos que permite que ou seja, é possível direcionar esse eixo de rotação aqui do rotor interno para qualquer direção que você queira, tanto para cima quanto para baixo, para um lado ou para o outro. É possível redirecionar por meio do movimento dos gimbals. Como você tem um momento angular muito grande e existem 4 desses sistemas do satélite, a soma do momento angular pode ser qualquer. Você pode fazer com que a soma dos 4 seja nulo, ou pode fazer com que a soma dos 4 seja aditiva na mesma direção, o que teria um momento angular altíssimo. Como, na verdade, os sistemas de controle manipulam com o momento angular do satélite, se você consegue ajustar o momento angular dessas rodas para qualquer momento que se queira vetorialmente, em 3 eixos, isso significa que você consegue controlar o satélite também em 3 eixos. Tá? Esses precisos se prestam para satélites de grandes dimensões, como o caso da Estação Espacial, por exemplo, ou satélites de observação da Terra com grande massa, grande volume. Né? Mas são realmente muito precisos. Né? São sistemas complexos, mas com baixa confiabilidade. Tem uma certa redundância, na verdade, teoricamente seria possível operar em 3, mas geralmente se opera em 4. Né? Tem grande precisão e produz uma altíssima estabilidade no seu sistema de controle. Né? Aqui um satélite, que foi um satélite de observação da Terra, né? Usando 4 rodas de giroscópio de momento. Não rodas, mas 4 giroscópios de momento. Bom, pessoal, desculpe, eu talvez já tenha me excedido até um pouquinho. Tá? Isso é o que eu tinha para comentar com vocês e estou aberto a perguntas.
Algumas Uma figurinhas aqui. figurinha aqui. Muito legal, Valdemir. Essa última parte foi sensacional, né? Aquela da roda de reação por gimbal. Eu vi outras aplicações do CubeSats, mas controlando só em um eixo, como um braço, né, mecânico, e na ponta desse braço a roda de reação. E até achei curioso, porque eu nunca tinha visto algo do tipo, né? Então é parecido então com esse do gimbal, né? Sim, sim. E existem alguns vídeos no YouTube que mostram um cubo feito por uma universidade da Suíça, se não me engano, que provido com 3 cordas de ação. Eles conseguem movimentar esse cubo para parar na diagonal ou no vértice e ficar equilibrando o vértice dele. É sempre bacana. Recomendo ver esse filme. Eu não coloquei esse vídeo como sendo de exemplo, porque, embora ele controle a atitude, não é uma atitude de satélite, uma vez que o cubo está apoiado numa mesa. Né? Por isso que eu não coloquei como exemplo. Mas é muito bacana. Sim. E isso vem também uma dúvida que eu tive. Por que você disse que o controle é normalmente usado só o PD, né? Por que não se usa o controle integrativo também? Sim, o controle integral, o integrativo, é bastante utilizado quando você tem tempos em regime permanente. Sempre que você tem um torque agindo numa direção específica, você vai acabar gerando um erro em regime permanente. Então, você tem uma perturbação que é tendenciosa, essa perturbação tendenciosa gera um erro em regime permanente. É a única forma que existe para eliminar esse erro em regime permanente é por um controlador integrativo. Muito bem. Você pegar, por exemplo, um satélite como o satélite Sirius, que o INPE produziu, ele tem um torque altamente assimétrico, e, portanto, um torque altamente aerodinâmico, assimétrico, e, portanto, gera um erro em regime. Mas quando você faz o cálculo para verificar qual é esse erro angular em regime, você vai perceber que é um erro muito, muito pequeno, inferior, inclusive, à capacidade do sistema de detectar. Ou seja, erros da ordem de, vamos dizer assim, centésimos de graus ou milésimos de grau. Então, nem vale a pena você se preocupar em colocar um controle integrativo para corrigir um erro. Existem, mas em geral são muito pequenos, porque as perturbações são muito pequenas. Uma coisa que eu também tive dúvida, com base no controle também, é na roda de reação. Você disse que normalmente passa o torque, né, de referência para que ela corrija, né? Como que é calculado esse torque? É pela velocidade angular do CubeSat? Não. Embora a velocidade influa, existem algumas situações que mostram isso, mas a princípio você poderia até desprezar o efeito da velocidade angular do CubeSat, que seria pequena quando comparado com a velocidade angular da própria rota de reação. Tá? Na verdade, eu apresentei a relação, talvez não tenha. Posso voltar naquela parte da tela? Pode, claro. Só para esclarecer um pouco mais. Pronto. Vamos lá. Aqui. Então, essas expressões, essa última expressão aqui embaixo, ela traduz a forma com que você vai comandar. Tudo bem, deixa eu verificar. Sim. Por meio dessa terceira expressão aqui, se você invertê-la, você tem um torque de controle que é necessário. Isso aqui foi calculado. Não, esse é o torque da roda de reação. Você assume que o torque de controle seja igual ao torque que a roda deva girar. Então, esse aqui seria o torque de controle. Conhecendo esse torque de controle, você vai calcular qual seria a variação na velocidade angular que tem que ser inserida na sua roda de reação.
certo? Passando esses dois elementos para a planilha, isola o valor da diferença aqui. Tá? Então, conhecendo o ΔW, sabendo qual que é a velocidade anterior, você sabe qual que vai ser a nova velocidade a ser comandada nas rodas. Então, é possível, por meio dessas três expressões aqui, saber qual que é a velocidade a ser comandada. Então, ao invés de comandar se enviar um comando de torque, envia-se um comando, na verdade, de velocidade angular. A cada instante, falar a velocidade angular desejada na roda, nesse instante, é tanto. 100 RPM, 200 RPM, 125, né? Algo assim. Ficou claro? Obrigado, Carlos. Ficou claro, sim. A palestra, como um todo, foi bem intuitiva, tá? Eu acredito que será muito bem aproveitada pelos nossos espectadores. Obrigado mais uma vez pelo apoio, tá? Acho que podemos finalizar aqui a palestra, né? Certo. E abraço a todos e até a próxima palestra. Muito obrigado. Até mais.